que agora é um assunto que comoveu o Brasil essa semana e eu tenho novidades. O menino na cela, não é? A criança de 13 anos na cela. Me dá a imagem do homem. Cadê o homem? Aí está. Esse homem está preso. Esse homem que você está vendo, pela primeira vez aparece a imagem dele. Frisa, por favor. Pausou. Esse homem que você está vendo divide com a criança. Ele é pai do menino de 13 anos. Ah, ele fala? Eu pensei que fosse só a foto dele. O pai fala. O que esse homem tem a dizer após largar o filho de 13 anos na cela com um pedófilo condenado 2 vezes? O que esse homem tem a dizer por permitir que o filho entrasse num presídio para visitar o compadre dele, que já estuprou uma pessoa, um menor em 2008, um outro menor em 2009, e agora dá o filho? Dá o filho para dormir na cela com um pedófilo condenado? A polícia quer saber em troca de que esse pai fez isso. Veja, Brasil. Gilmar Gomes foi preso quando estava na delegacia da cidade de Altos, no interior do Piauí. Ele ainda não sabia que a justiça havia expedido um mandado de prisão. As prisões preventivas de Gilmar Francisco Gomes, o pai do garoto de 13 anos, e do preso José de Ribamar Lima, foram decretadas pela juíza Andréia Parente, responsável pela comarca de Altos. A mãe da criança, Sebastiana da Silva Rodrigues, permanece em liberdade. A mãe não decretou preventivo por quê? Porque ela tem bons antecedentes, residência fixa. Ela, inclusive, ela não concordou que o menor ficasse, embora sendo omissa, né? Ela foi omissa na questão da permanência do menor. Este é o homem que deixou o próprio filho dentro de um presídio. A nossa equipe de reportagem foi até o povoado Mucuim. O local é próximo do presídio. Lá encontramos Gilmar Francisco Gomes, o pai do garoto. Ele aceitou falar conosco sem mostrar o rosto. Todo tempo a gente sempre tem um dia de besteira. Foi errado. O senhor acredita que foi errado? Foi. O senhor se arrepende? Me arrependo. Não é perigoso deixar uma criança dentro da cadeia? Algum momento eu não imaginei, não. Mesmo o senhor já tendo cumprido pena? Eu não imaginei isso aí, não. Que lá nunca aconteceu nada lá, não. Ele pediu para ficar, o A menino. criança pediu para dormir na cadeia? Pediu para ficar lá. Porque nós íamos no outro dia para lá. E aí ele pediu para ficar. Mas o que tem de atrativo dentro de uma cadeia? A criança querer ficar lá? Eu não sei o que foi, não. O pedido de retirar o menino de 13 anos da casa dos pais foi feito pelo Conselho Tutelar. Uma juíza da infância e da adolescência de Teresina acatou o pedido. Além do menino, outros 3 irmãos foram encaminhados para um abrigo do Estado. Nós estamos na penitenciária Major César Oliveira. Aqui estão presos considerados perigosos. No dia 30 de setembro, um sábado, o Gilmar, pai da criança, veio aqui para o presídio acompanhado da esposa. Eles tinham um propósito: visitar um preso, José de Ribamar. Gilmar conheceu José de Ribamar aqui nesse mesmo presídio. Os dois são acusados de estupro de vulnerável. Depois de uma longa conversa, a mulher e o Gilmar foram embora. Mas antes, um agente penitenciário percebeu que faltava uma pessoa. Era justamente o garoto de apenas 13 anos de idade. A criança aparece nesta fotografia sem camisa e com um short. Ela está na ala onde dorme o detento José de Ribamar Pereira Lima, de 65 anos. Ninguém na cadeia sabe que José de Ribamar cometeu 2 crimes de estupro. 4 dias depois, a polícia descobriu o fato. Os agentes foram avisados por um funcionário do presídio. Em depoimento, o pai e a mãe do garoto disseram que o filho pediu para ficar na penitenciária, mas o argumento não convenceu o delegado. Os pais disseram o seguinte: a mãe disse que a criança, né, no caso o adolescente de 13 anos, ficou contra a vontade dela, mas ela ficou omissa e não disse nada. O pai disse que o próprio menor queria ficar lá na penitenciária, que é uma contradição, porque o menor nos afirma que não queria ficar. Entendeu? De nenhum momento ele disse que foi obrigado a ficar, entendeu? Contra a sua própria vontade. Então, há uma contradição entre o depoimento do pai, da mãe e do menor. A denúncia chegou até a Secretaria de Justiça do Piauí. O secretário pediu uma sindicância
para apurar o que aconteceu. Eu já iniciei uma investigação interna aqui na secretaria de forma a garantir e investigar todos os fatos que estão em apuração. Por que essa criança foi para lá? Qual a intenção dos pais em levar uma criança dessa para o presídio? Por que os pais, ao sair de lá, eles não saíram com a criança? O delegado Jarbas Lima confirmou que Gilmar e José de Ribamar são velhos conhecidos. Eles cumpriram pena junto, né? Se conheceram na mesma cela. E a partir disso, eles criaram um vínculo de amizade. Inclusive, o Zé de Ribamar é padrinho de um dos filhos, né? No caso do seu Pedro, né? No dia de visitas, é liberada a entrada de pessoas de 8 horas da manhã até às 16 horas. O horário é permitido por lei. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários revelou que a criança foi salva por outro detento que avisou um dos agentes penitenciários. O preso que estava aí junto com o José de Ribamar, ele detectou esse fato estranho dentro da casa deles e se foi até lá embaixo, escondido, para os outros presos não verem, avisou ao agente penitenciário, o agente penitenciário mobilizou seu plantão e vieram junto com a direção da unidade, vieram até aqui nessa parte de cima, que é aqui logo na entrada, sem fiscalização, sem vigilância, sem nada, e detectaram a criança lá, flagraram a criança debaixo da cama do Zé Ribamar.